No vídeo passado eu falei a respeito de como aconteceria o sétimo milênio. Hoje nós vamos abordar como será o sétimo milênio. No vídeo passado eu falei a respeito da existência do sétimo milênio. Hoje nós vamos abordar a respeito de como será o sétimo milênio. Arrebatamento. Eu já fiz alguns vídeos falando a respeito desse tema tão difundido entre as religiões, principalmente os evangélicos, protestantes e os cristãos, e todas as suas raízes. Como as verdades sobrepõem as mentiras, veremos que a subida até as nuvens e a permanência junto ao Mashiach não se dará em céus, mas sim em nos encontrarmos provisoriamente com ele nas nuvens e depois descermos para reinarmos com ele por 1000 anos. As grandes perguntas são: quem sairá? Quem permanecerá? Quem viverá? Quem dirigirá e governará as nações? Só nessas três perguntas nós já vemos situações diferentes entre três tipos de pessoas. Então vamos nos aprofundar para desmistificar e tirarmos todo esse engodo, todo esse peso, toda essa sujeira que foi colocada durante séculos em cima da verdade. E Yeshua disse lá em Matityahu, Mateus 24, 37. E como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Bom, já aqui nós vemos uma correlação direta e precisa entre todos esses acontecimentos. Lá na época de Noé, muitos se davam em casamento, adquirindo bens, casas, terrenos, campos, cuidando e arando a terra, e outros em bebedeiras, festas, orgias, encontros e cuidando de suas próprias vidas. Só lembrando, para que as pessoas pensam assim, poxa, então as pessoas estavam só trabalhando, comprando, comercializando, vivendo suas vidas, né? E de repente o Eterno vai e destrói tudo. Não. Tudo isso que essas pessoas faziam porque já estavam corrompidas. Então todas essas ações eram ações corrompidas, não eram ações como hoje. Você tem uma casa, você tem uma família, você trabalha, tem a sua vida, você procura o bem, procura fazer o que é certo, e aí você pega, vou vender minha casa, vou comprar uma casa melhor para dar mais conforto para minha família. Não, não era isso. Naquela época, as pessoas estavam totalmente às avessas. Essas pessoas estavam totalmente embriagadas em suas depravações, perversões, prostituições, aberrações, mentiras e outros males, que não cabe nem dizer aqui, que os homens haviam corrompido, que acabaram causando a ira e trazendo o juízo do eterno Deus, Criador de todas as coisas, para a terra e, consequentemente, para os homens. E nesse momento aqui, era uma condenação da carne, ainda não era uma condenação da alma, o juízo da alma, não era ainda. Tudo que aconteceu desde a criação de Adão e Havá até a vinda de Yeshua, não havia o juízo da alma. O juízo era dado na carne. Porque aquelas pessoas na época de Noé, elas não tiveram pessoas como nós temos hoje, através de Yeshua, através da conversão, através do arrependimento, a pregar, a pregoar as palavras da verdade para que as pessoas possam se libertar das suas mentiras, das suas prostituições, das abominações, dos engodos e das perversidades e da inclinação do mal. Então aqui nós vemos claramente que os homens daquela época, e quando se fala homens, é toda a existência humana, estava totalmente declinada para o mal. O que eu já havia falado aqui a respeito da Yetzer Hará. O homem já tinha toda a sua declinação para o mal. Estava totalmente corrompido pela maldade, pela perversidade, como eu já falei aqui. A mente, o coração, a alma, o espírito estava totalmente corrompido. Por isso que o juízo, desde Adão até Yeshua, era dado na carne e não na alma. Então preste bem atenção neste fato que nós vamos abordar agora. Na época de Noé, todos os ímpios haviam sido
tirados da terra, haviam sido tomados da terra. E só quem permaneceu na terra foram Noé e toda a sua família, que estavam guardados em um determinado momento, breve momento, por um período, dentro da arca, até que todo juízo pudesse ter sido decretado sobre a terra. Aquele momento das águas caírem e das águas emergirem do solo, estariam destruindo, lavando a terra, purificando a terra mais uma vez. Então aqui nós vemos logo a semelhança entre Noé e a vinda de Yeshua. O mesmo juízo, a diferença é que hoje, aqueles que morreram após Yeshua, que tiveram a chance de conversão e não se converteram, continuaram nos seus maus caminhos, ou seja, cometendo adultério, prostituição, mentiras, roubos, perversidades humanas, sacrifícios humanos, todas essas aberrações, idolatria diante do Eterno, essas pessoas que tiveram a oportunidade e não se arrependeram, essas também têm já o juízo decretado, tanto na carne quanto na sua própria alma. Então já aqui nós vamos ver que quando Yeshua retornar, nós seremos guardados por um determinado tempo, que não sabemos se é o nosso tempo ou o tempo espiritual, junto com Yeshua nas nuvens. Presta atenção, nas nuvens. Isso não quer dizer que estaremos ausentes por um determinado tempo, para que a terra sofra, as pessoas sejam corrompidas, ou as pessoas sejam salvas, e aí haverá a segunda chance. Tudo isso é mentira, tudo isso é balela, tudo isso é devaneio, infelizmente, de pessoas que tiveram uma falsa revelação, porque elas não foram inspiradas pelo Eterno, elas foram inspiradas pelo diabo para causar essa confusão, essa dissensão entre a verdade dos fatos e as mentiras, que são, na verdade, aí a própria verdade em si distorcida. Então, sim, os ímpios, todos esses que eu já falei, cometeram todas essas aberrações, abominações e pecados, que são pecados para a morte, essas pessoas serão tiradas da terra. Elas serão mortas, literalmente mortas. Aí você deve estar se perguntando, mas os ímpios então serão essas pessoas que cometeram só esse tipo de ações? Só esse tipo é muito brando, são ações muito fortes, muito sérias, né? Muitos aprenderam que não existe pecado, pecadinho, é tudo pecado. Não, existem sim diferenças entre pecados e pecados. Existem pecados para a morte e existem pecados que não são para a morte. Nós vemos isso, inclusive, quando haviam sacrifícios no templo. Dependendo do pecado que você cometeu, o seu sacrifício teria que ser maior, né? A oferta teria que ser maior, para que a expiação fosse realmente feita, para que os seus pecados fossem perdoados. Aí vamos entrar agora na grande questão teológica que levaram grandes líderes, né? grandes instituições religiosas a acreditarem em um arrebatamento pós-tribulacionista e arrebatamento pré-tribulacionista, que é uma confusão generalizada. Os dois livros são Matityahu, Mateus, e Lucas. Matityahu, Mateus 24, 40, 41 e Lucas 17, 34. Então, estando dois dormindo em uma cama, um será deixado e o outro será tomado. Então, dois estando no campo, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão moendo no moinho, uma será deixada e a outra será tomada. 12 estarão na cama, um será deixado e o outro será tomado. Isso aqui é o suficiente para que a teologia acredite em um arrebatamento, erroneamente acreditando que o que será tomado serão os salvos, ou seja, os salvos serão tirados da terra e quem permanecerá na terra serão os ímpios, que perecerão junto com a besta, junto com o anticristo, que vão sofrer durante 3 anos e meio, que vão passar por toda a tribulação, aqueles que não se arrependeram, aqueles que se desviaram do caminho. Essa é a grande confusão que, infelizmente, a teologia cristã, evangélica, protestante, causou durante séculos de engodo, infelizmente, de mentiras.
Bom, se nós olharmos a correlação entre Noé e a vinda de Yeshua, quem foi tirado da terra, tomado da terra, foi o ímpio. Não foi aquele que estava salvo dentro da arca. Foi o ímpio que foi tirado da terra, e não o salvo. O salvo permaneceu na terra. Tanto que Noé desceu após as águas terem baixado e povoou a terra novamente. Bom, se Yeshua fizesse essa correlação, provavelmente Noé não estaria habitando na terra, teria sido salvo e levado para os céus. Para quê? Já que o Eterno havia supostamente, que eu também já falei sobre isso, arrependido, que o Eterno não se arrepende de absolutamente nada, isso é um equívoco da palavra, ele apenas entristeceu, pesou-lhe o coração, por isso ele destruiu, ele não se arrependeu. Pelo contrário, o juízo que ele deu foi concreto, foi certo, foi adequado para o que havia acontecido diante dos homens, para com os próprios homens e para com o próprio Eterno. Então, os que ficarão, como nos dias de Noé, vão perecer, ou seja, vão morrer na terra. Os salvos serão elevados nas nuvens, serão tirados da terra, serão guardados, na verdade, nas nuvens, enquanto tudo isso aconteça. Agora, o prazo de acontecimento é que não está dito nem claro, né? Se vai ser um dia, 2 dias, se vai ser frações de segundo, a gente não sabe. Porém, vai acontecer. O ímpio vai ser tirado da terra. E depois nós retornaremos para reinarmos com Yeshua por 1000 anos nesta terra, não em céu algum, nesta terra. Então aqui a semelhança está bem explícita. Nós não seremos tomados, elevados e guardados nos céus para sempre, vivendo como anjinhos com harpas, né, prostrados ali, como as pessoas falam erroneamente. Um reino que é trazido para os homens. E Yeshua não falou que estou levando vocês para viver ao reino. Ele disse, eu trago o reino do Eterno para a humanidade. Ele está trazendo o reino do Eterno para cá. E não ao contrário, levando pessoas daqui para viverem no reino. E o que é composto dentro do reino? Um rei, existem súditos, existem aqueles que trabalham para o rei, aqueles que servem o rei, aqueles que banqueteiam-se junto com o rei, que são os escolhidos do rei. Eu já fiz um vídeo falando sobre muitos serão convidados, poucos os escolhidos. Muitos serão salvos, mas dentre os salvos, poucos serão escolhidos. Essa que é a grande verdade, dita diante da própria palavra do próprio Eterno. A nossa elevação vai ser somente uma questão provisória para a retirada óbvia dos ímpios da terra. Ímpios, existem pessoas de bem, e é isso que nós vamos falar agora. Os ímpios são os assassinos, são os ladrões, como já falei, são os que cometem adultério, que fazem sacrifícios humanos, pessoas que mentem. Todas essas questões que idolatram, é só virmos todos os pecados de morte, né, ou pecados que são gravíssimos aos olhos do Eterno. Essas pessoas que não se arrependeram, que tiveram a chance de ouvirem a palavra e não se converteram, essas já estão decretados o seu juízo. Ou seja, essas pessoas irão perecer de imediato, serão tiradas da terra. Então, logo, os que permanecerão na terra serão os salvos e aqueles que se mantiveram íntegros. Mas, Alex, como assim? Aqueles que não se corromperam, que não receberam a marca da besta, e não necessariamente são pessoas que vão se converter, que vão aceitar Yeshua, nossa, como meu salvador, eu creio. Não, são pessoas que simplesmente não vão se curvar, porque elas têm dentro delas a Yetzer Tov. São pessoas que têm a inclinação para o bem. São pessoas que procuraram elevar o seu espírito, a sua alma, a sua consciência para aquilo que é bom, que não necessariamente se converteram ao cristianismo. Aí você deve estar se perguntando, mas Alex, mas isso realmente será possível? Pessoas que não conheceram, pessoas que não se converteram, serem salvas? Mas isso aí não seria uma discrepância da própria palavra, daqueles que buscaram? Não, como eu já falei, existem 3 tipos de pessoas que vão estar sobre a terra. E aí nós vamos entender, dentro das Sagradas Escrituras, como que isso realmente é real e é possível. Mas nós vemos isso desde os tempos remotos, né? Desde a criação, pessoas que não se curvaram. Noé não foi evangelizado por ninguém ali, conversando com ele, evangelizando a ele. Não, Noé tinha um coração voltado para aquilo que era certo.
Noa, a sua família, os seus filhos e as suas noras tinham um coração bom voltado para aquilo que era certo, para aquilo que era correto. Não necessariamente se converteram. E eles foram salvos. E logo após isso, o que houve? Novamente a corrupção. Então, nessa primeira etapa do sétimo milênio, estarão aqui na Terra os íntegros, salvos e os escolhidos. Essas três classes de pessoas estarão na Terra. O ímpio já foi tirado, mas essas três classes estarão na Terra. E Yeshua disse, aonde estiverem os abutres, ali estarão os corpos. Lucas 17, 37 e Matityahu, Mateus 24, 28. Isso vai responder a pergunta lá no início. O ímpio, quem será tomado da terra, quem será tirado da terra, será o ímpio. E não o que será salvo, não o íntegro, o que se manteve íntegro, o que se manteve afastado do pecado, aquele que não se corrompeu a sua alma, que não se corrompeu pela maldade, pessoas boas, pessoas que fizeram bem, pessoas que abriram o seu entendimento, apesar de não se converter. Nós vemos isso claramente dentro das próprias igrejas. Pessoas que estão ali professando a fé, falando, jejuando, orando, quando na verdade essas pessoas não estão salvas, porque pecam. E pessoas que não estão dentro da igreja, dentro de igrejas, são pessoas que buscam o seu relacionamento com o Eterno, mesmo sem conhecê-lo, mesmo sem ter toda aquela direção de pastores, de líderes religiosos, de pregadores, né, de teólogos. Então essas pessoas buscam o que é a verdade, buscam o que é certo, buscam o caminho da verdade. Então essas pessoas, sim, serão preservadas no grande dia da volta de Yeshua para viverem no milênio por 1000 anos. Então aqui nós vamos entender que já essa primeira parte, que serão feitas 3 partes aqui para poder nós entendermos melhor, porque não dá para resumir tudo isso rápido, né? Nem com muito tempo de vídeo, muitas das vezes fica cansativo e as pessoas, infelizmente, não têm mais aquela paciência para ouvir, se deleitar, se alimentar daquilo que é a verdade diante dos olhos do Eterno. Não a verdade de homens, mas do que está escrito, do que está verdadeiramente ali aberto, claro, mas que foi mantido na escuridão por milhares de anos, infelizmente. Então, encerramos aqui a primeira parte desse momento maravilhoso de conhecimento, de entendimento da palavra, não de interpretações, mas de entendimento, de conhecimento, e aquilo que nos dá um alimento verdadeiro. Então, fiquem ligados, abram os vossos corações, procurem entender, procurem olhar tudo isso, examinem as Escrituras, foi isso que o Eterno disse, eu falo isso sempre, examinar as Escrituras, não manda interpretar nada, ele manda examinar, ele manda você entender, ele manda você vasculhar, e o Ruach HaKodesh, o vento do sagrado, vai soprar sobre você e vai te dar esse entendimento. Peça e o Eterno com certeza te dará. Se vós que sois maus sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, que fará o Pai Celestial que dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, peça ao Eterno o entendimento e ele vai te dar. Então, encerrando, sigam na verdadeira luz que é Yeshua Mashiach, meu mestre e o Filho amado do Eterno.